Nas profundezas do deserto de Atacama, sob um céu imaculado pela poluição luminosa, a doutora Sofia Ramírez debruçava-se sobre o console de controlo do Observatório ALMA. Era meados de novembro de 2025, e o frio da altitude penetrava pelas paredes reforçadas enquanto as enormes antenas giravam em uníssono, com as suas parabólicas captando ondas milimétricas do céu. Sofia juntou-se à equipa como pós-doutoranda poucos meses após a descoberta do Three Eyes/Atlas, atraída pela promessa de desvendar segredos interestelares. Mas o que ela via agora na sua tela não era promessa, era pandemônio. Os dados brutos da última varredura mostravam jatos de plasma a irromper do núcleo do cometa, não na forma caótica esperada da sublimação do gelo, mas em feixes concentrados, estreitos e direcionados, cortando o espaço como lasers cirúrgicos. O seu coração disparou. Não é aleatório, sussurrou ela para a sala vazia. É direcionado. Os jatos, fluxos ionizados de hidrogênio e oxigênio misturados com partículas exóticas, espalhavam-se em padrões que desafiavam os modelos naturais de desgaseificação. A resolução submilimétrica do ALMA capturou isso claramente. Os feixes convergiam num ponto alinhado com o plano eclíptico da Terra, como se estivessem a escanear ou sondar o nosso mundo à distância. Sofia verificou os registros de tempo. Os picos sincronizavam-se com a aceleração observada do cometa, um empurrão não gravitacional que intrigava os astrônomos desde o periélio no final de outubro. 20% da energia do jato não se dissipava no vazio, estava a modular-se, pulsando em formas de onda que se assemelhavam a assinaturas de energia direcionada, não a erupções cometárias. Ela pensou nos avisos de Avi Loeb, o rebelde de Harvard, que há muito defendia origens artificiais para os visitantes interestelares. Isto não é uma descarga, murmurou ela. Isto é um alvo. As mãos de Sofia tremiam enquanto ela encriptava a fatia de dados, a sua mente a correr para as implicações. O Three Eyes/Atlas, o terceiro viajante interestelar confirmado depois de Oumuamua e Borisov, não era uma rocha passiva. O governo dos Three Eyes já havia classificado os relatórios preliminares como emissões rotineiras de gás, enterrando as informações da NASA sob o véu da segurança nacional. Mas o ALMA, operado por um consórcio internacional, estava fora do alcance fácil dos Sexroner. Ou assim ela pensava. O seu mentor, o Dr. Javier Torres, desaparecera depois de enviar os primeiros dados do jato para Loeb, em setembro, o seu escritório esvaziado da noite para o dia, com um vago aviso de licença administrativa. Sofia sabia melhor. A grande astronomia, aquela aliança monolítica de elites financiadas, não podia tolerar rachaduras na narrativa natural. Admitir jatos direcionados e o financiamento secaria, não mais bilhões para cometas inofensivos. Em vez disso, terror de ameaças espaciais. Ela colocou o disco no bolso e dirigiu-se para os alojamentos dos funcionários, com o vento do deserto a uivar como um aviso. A conspiração tinha começado pequena. Rumores na sala de descanso do ALMA sobre conjuntos de dados apagados, antenas com mau funcionamento durante observações de pico. Sofia tinha ignorado tudo isso até agora. Os rumores sobre a vela solar de Oumuamua de 2017 ecoavam. Aceleração anômala sem coma, apenas impulso. 3 olhos cortantes refletiam isso, mas amplificado. Jatos de plasma focados na Terra, o seu núcleo de irradiação brilhando mais quente do que os modelos previam, preparando-se para o final da passagem em dezembro. As exigências públicas de Loeb pela desclassificação ressoavam nos seus ouvidos. Artigos de opinião criticando o encobrimento, chamando os jatos de pulsos de reconhecimento de um arsenal alienígena. A verdade não dita apodrecia. Oumuamua, o batedor, 3 olhos e um atlas, a arma, escondida à vista de todos como poeira cósmica. De volta ao seu beliche, Sofia ligou o seu portátil conectando-se a um fórum da Dark Web frequentado por astrônomos rebeldes. Foco de plasma confirmado, postou ela anonimamente, anexando espectrografias borradas. As respostas inundaram. Assinatura DEL, arma de energia direcionada. Orçamentos secretos do ZEWA em ação, suprimindo para evitar o pânico. Os conspiradores ligaram isso às aberturas de propulsão de Oumuamua.
teorizando que uma frota estava sondando as defesas antes de um ataque em dezembro. Sofia rolou a tela com a paranoia aumentando, o foco dos jatos varrendo a magnetosfera da Terra, permanecendo nas redes urbanas, gritava alvo. Natural? Não. O núcleo de irradiação, um coração de plasma denso, pulsava com densidades de energia que rivalizavam com explosões nucleares, veladas como aquecimento solar nos comunicados oficiais. Do outro lado do continente, em Cambridge, Avi Loeb bateu com o punho na secretária, com o seu escritório com vista para o rio Charles envolto na neblina de novembro. O e-mail do pseudônimo de Sofia tinha chegado ao amanhecer, preliminares do ALMA, mostrando modulação de jatos, frequências alinhadas com a tecnologia Dell, conhecida de patentes militares. Loeb já tinha sido justificado antes, apenas para ser marginalizado. Oumuamua, descartado como gelo de hidrogênio. Borisov como lama orgânica. Mas isto? Jatos de plasma direcionados para a Terra, suas trajetórias corrigidas no meio do caminho contra o cisalhamento do vento solar. Reconhecimento, murmurou ele, redigindo outra carta aberta à NASA. A classificação dos Ericéstria como emissões de gás era ridícula. Fontes internas do laboratório de propulsão a jato sussurravam sobre telescópios bloqueados, dados redirecionados para os cofres de Langley. Loeb andava de um lado para o outro, relembrando a cadeia. O silêncio assustador de Oumuamua, caindo como uma sonda abandonada. As explosões de cianeto de Borisov, talvez exaustão. 3 olhos cortantes no Atlas os conectavam, jatos ecoando a aceleração de Oumuamua, focados para o final de dezembro, quando o núcleo de irradiação poderia detonar ou se desdobrar. O silêncio da grande astronomia? Cumplicidade. A ESA e a NASA conspiraram, embargando as imagens do ALMA para modelar os jatos como naturais, protegendo o paradigma. Admita armas do espaço e o céu se torna um campo de batalha. Subsídios para lasers, não lentes. Loeb enviou sua carta. Desclassifique agora ou a história nos julgará cegos. A publicação de Sofia incendiou a internet. Os fóruns fervilhavam. Oumuamua explorado. 3 olhos e um Atlas armam o ataque. Os vazamentos se multiplicaram. Um engenheiro chileno alegou invasões de antenas durante varreduras, jatos travando nas latitudes de Washington. O silêncio se aprofundou. Os jatos não estavam apenas a varrer, mas a atacar o núcleo, uma bomba de plasma disfarçada de cometa. Os governos temiam isso. Sobrevoo em dezembro a 150 milhões de quilômetros, perto o suficiente para que rajadas de EMP queimassem satélites. Sofia fugiu do alojamento com o disco a arder no bolso. O destino de Torres pairava, desaparecido após questionar classificações. Mão da grande astronomia ou das estrelas? Em Washington, uma reunião secreta se desenrolava. O general Harlan Reed revisou as interceptações do ALMA com o rosto sombrio. Emissões de gás. Mentiu o relatório, mas as sessões editadas gritavam a verdade. Jatos focados varrendo bases militares, núcleo de irradiação em temperaturas de fusão. A carta de Loeb caiu como uma granada. O homem é um excêntrico, zombou um assessor, mas Reed sabia. As anomalias de Oumuamua. Agora isto. O núcleo da conspiração, esconder as armas, encenar como natureza, ganhar tempo para contramedidas. Dezembro se aproximava. O final, um potencial apocalipse. Classifique mais profundamente, ordenou Reed. Sem vazamentos. Sofia encontrou-se com um contato em Santiago, as sombras se alongando. O disco rígido mudou de mãos. O seu aliado, um jornalista, desapareceu na noite. De volta ao ALMA, os alarmes soaram. A purga de dados foi iniciada. Sofia viu as transmissões morrerem, as imagens dos jatos serem apagadas. O não dito se tornava evidente. Armas a caminho, a grande astronomia como um véu. A voz de Loeb ecoava em vídeos virais. Desclassifique ou morra na ignorância. A contagem regressiva de dezembro avançava, o plasma zumbindo em direção à Terra. A internet explodiu. Conspiradores decodificaram as trajetórias dos jatos. A rota de Oumuamua refletida, uma pinça para o ataque. Núcleo de irradiação. O coração disso, acumulando carga para um pulso que poderia incendiar atmosferas. Sofia entrou na clandestinidade, juntando-se à rede de denunciantes. A verdade escondia-se no foco dos jatos. Não uma erupção, mas olhos das estrelas procurando a morte. À medida que novembro chegava ao fim, os avistamentos aumentavam.
Amadores capturaram foguetes com a Terra na mira. A grande astronomia girou. A atividade cometária. Mas Loeb se mobilizou. Conferência de imprensa exigindo alma bruto. Multidões se reuniram. Atenção latente. Armas ou aviso. Dezembro diria. A fuga de Sofia Ramírez do Atacama foi um borrão de estradas cheias de poeira e passagens de fronteira à meia-noite, o disco criptografado um peso ardente em sua bolsa. No final de novembro de 2025, ela se escondeu num apartamento sujo em Buenos Aires, a expansão úmida da cidade muito diferente da clareza estéril do deserto. O seu contato, o jornalista Mateu Vargas, ficou em silêncio após a entrega. A sua última mensagem, uma nota de voz frenética. Eles estão rastreando os feeds do Alma. Os jatos não estão descarregando, eles estão travando. Sofia reproduziu os dados do Alma no seu laptop surrado. Os jatos de plasma se transformando em um relevo nítido. Não eram nuvens difusas, mas fluxos coerentes. Cada feixe modulando em frequências que correspondiam aos perfis teóricos de energia direcionada dos documentos confidenciais da DARPA que ela vislumbrou na pós-graduação. Os pontos de foco, varrendo a ionosfera da Terra, permanecendo nas redes de energia e constelações de satélites, gritavam intenção. 20% da energia dos jatos voltava, como se alimentasse dados para o núcleo de irradiação do cometa, um coração de plasma que inchava a cada pulso. Ela se conectou com Avi Loeb por canais secretos, sua rede de Harvard, uma tábua de salvação para exilados como ela. A última mensagem de Loeb, enviada clandestinamente por Chate Quântico Seguro, exortava a cautela. A classificação do ZRL é uma cortina de fumaça. A aceleração do Oumuamua foi o plano. Estes jatos são a escalada. Exija a desclassificação publicamente. Force a mão deles. Sofia hesitou, os dedos pairando sobre o teclado. O controle da grande astronomia se intensificava a cada dia. Os comunicados públicos do Alma eram censurados, os jatos descritos como desgaseificação assimétrica nas coletivas de imprensa da ESO, mas o não dito pulsava nos dados. Os feixes corrigiram a trajetória em pleno voo, desafiando o caos do vento solar, o seu núcleo de irradiação, um nexo denso e brilhante, acumulando carga como um condensador a preparar-se para descarregar. A aproximação de dezembro aproximava-se, o final que os conspiradores sussurravam, quando o núcleo poderia desencadear uma barragem, disfarçada como um clarão natural. O desaparecimento de Mateu foi um duro golpe. Sofia vasculhou fóruns da Dark Web, juntando fragmentos. O carro dele foi encontrado incendiado perto de Santiago. Os registros de segurança da Alma mostravam acesso não autorizado durante as suas varreduras. A conspiração se aprofundou, não apenas supressão, mas eliminação. Os fóruns fervilhavam com ecos de Oumuamua, o impulso do primeiro visitante descartado como hidrogênio, agora reformulado como exaustão da sonda. 3 mapas com olhos cortantes ligavam-nos explicitamente. Espectros de jato correspondentes às cadeias de carbono anômalas de Oumuamua, mas amplificados, focados na Terra. Reconhecimento antes do ataque, teorizou um tópico. O núcleo de irradiação esconde a carga útil, sementes EMP para um apagão global. A publicação de Sofia, sob o pseudônimo Desert Echo, tornou-se viral. Imagens borradas do Alma, mostrando a convergência de jatos nas latitudes norte-americanas. As visualizações atingiram 10 mil em poucas horas, com respostas a inundarem Del do espaço. O governo do Zirida sabe, Loeb está certo, desclassifiquem. Em Cambridge, o escritório de Loeb tornou-se uma sala de guerra, com pilhas de impressões a traçar modulações de jatos. Ele reuniu aliados, ex-engenheiros da NASA, desertores da SETI, para descodificar os pulsos como sobreposições binárias em ondas portadoras. Não é ruído aleatório, disse ele numa chamada clandestina pelo Zoom, com o rosto de Sofia pixelizado na grade. Os jatos estão a interrogar as nossas defesas, sondando bandas de radar, sincronizando com frequências de GPS. O rótulo de emissões de gás do governo dos Estados soava falso. Fontes internas vazaram que o NORAD havia elevado os alertas, com os escopos bloqueados por interferências fantasmas sincronizadas com os jatos. A petição de desclassificação de Loeb, agora com 50 mil assinaturas, tinha como alvo a Casa Branca. Os dados do Alma provam o foco direcionado. O batedor de Oumuamua
3 olhos a Atlas na ponta da lança? Esconda isso, e dezembro será o nosso fim. Sofia aventurou-se ao anoitecer, com a paranoia como sombra. Buenos Aires fervilhava com vida inconsciente, mas ela avistou seguidores, carrinhas sem identificação, rostos demasiado atentos. O núcleo de irradiação a obcecava. As imagens milimétricas do ALMA mostravam-no girando com íons exóticos, densidades que rivalizavam com a fusão em laboratório, escondido sob a coma empoeirada do cometa. Natural? Não. Os jatos o alimentavam, colhendo plasma solar para carregar para o final. Conspiradores teciam histórias. Oumuamua semeou retransmissores orbitais, silenciosos até que 3 olhos, Atlas os ativassem, jatos pingando nós dormentes. A cumplicidade da grande astronomia? Irrefutável. Memorandos da ESO, vazados pela rede de Sofia, admitiam coerência anômala do feixe, mas classificados sob protocolos de segurança internacional. Impérios financiadores tremeram, admitir armas e os telescópios se tornariam alvos, bilhões redirecionados para escudos espaciais. Uma descoberta veio através de um hacker chileno, Engine Ghost. Comunicações da ESA interceptadas revelaram invasões na matriz ALMA durante as varreduras de Sofia, jatos reorientando após a observação. Eles estão a responder, dizia a mensagem. O sangue de Sofia gelou. O núcleo não era passivo. Ele se adaptou, os jatos estreitando o foco após cada pulso, concentrando-se nos centros urbanos. A ligação de Oumuamua solidificou-se. A sua queda imitava uma evasão. Agora, 3 feixes do Atlas traçavam arcos hiperbólicos semelhantes, convergindo para as defesas do Sol. A passagem em dezembro, a 180 milhões de quilômetros de distância, perto o suficiente para que a descarga do núcleo ondulasse a magnetosfera da Terra, fritando os componentes eletrônicos sob a forma de uma tempestade solar natural. Loeb pressionou ainda mais a sua conferência de imprensa em Boston, atraindo multidões. Desclassifique a verdade do ALMA, trovejou ele, telas exibindo trajetórias de jatos em arco em direção a ícones da Terra. Protestos eclodiram do lado de fora do JPL, gritando jatos, não gás. O não dito fervilhava, armas do vazio, a grande astronomia como facilitadora. Sofia juntou-se remotamente, seu testemunho mascarado. O foco é a varredura, usinas de energia, silos. Oumuamua preparou o terreno? Este é o ataque. As opiniões explodiram, os governos entraram em pânico, vazaram informações dos Isenwa. Núcleo de irradiação em massa crítica. Preparem contramedidas. A invasão do apartamento de Sofia aconteceu à meia-noite. Ela fugiu por becos, dirigindo em alta velocidade, chamando um táxi para o cais. Mateu reapareceu numa chamada distorcida. Eles estão por toda parte. Os jatos estão a aproximar-se. O núcleo está a cantar. A estática engoliu-o. Sofia embarcou num cargueiro para Montevidéu. O mar, um espelho negro para as estrelas. Os conspiradores descodificaram mais. Redes de jatos a formar a trajetória de Oumuamua em sobreposição, uma pinça para dezembro. O núcleo escondeu o final, explosão de plasma para incendiar o caos global, velado como o fim de um cometa. No porão, Sofia transmitiu. O ALMA viu a verdade, direcionada, mortal. Loeb exige a desclassificação. Nós exigimos a sobrevivência. A rede se incendiou. Vazamentos em cascata. A grande astronomia rachou. Diretor da ESO, renunciando em meio a escândalos. Mas as sombras se fecharam. Drones sobre o Atlântico bloqueando o sinal dela. Os jatos pulsavam. O núcleo carregando. Dezembro se aproximava. O não dito um grito. Ataque iminente. Verdade enterrada. Loeb fugiu dos federais em Logan, contrabandeando dados para aliados. A ligação com Oumuamua é a chave. Ele mensageou Sofia. O batedor mapeou. Agora armando. Protestos cresceram globalmente, marchas em Berlim, vigílias em Tóquio, a teia da conspiração, agências conspirando com militares, classificando para ganhar tempo para redes anti-DEL. Mas os jatos se adaptaram, mudando o foco para fugir. O cargueiro de Sofia balançava, as estrelas giravam. O zumbido do núcleo ecoava nos seus sonhos, armas despertando. No final de novembro, telescópios amadores captaram foguetes de jato, com a Terra na mira. A petição de Loeb chegou ao Congresso. Debates sobre a desclassificação fervilhavam. O não dito se fragmentou. Não uma erupção, mas olhos, procurando a presa.
O final de dezembro se aproximava, o plasma pronto. O dia 19 de dezembro de 2025 amanheceu com um silêncio sobrenatural nos observatórios do mundo, desde os cumes ventosos de Mauna Kea até aos bunkers sombrios da montanha Cheyenne. Sofia Ramírez, agora um fantasma na máquina da resistência global, observava a aproximação a partir de um posto de comando improvisado nas pampas uruguaias, as suas telas cheias de imagens pirateadas do JWST e do Hubble, transmitidas através de uma rede de hackers solidários. O núcleo de irradiação do Três Olhos/Atlas tinha inchado até atingir uma massa crítica, o seu coração de plasma pulsando como um batimento cardíaco estelar. Os jatos já não eram meras sondas, mas prenúncios do final. Os avisos de novembro da alma tinham profetizado isso. Feixes a fixar-se, carregando o núcleo para descarga, o seu foco direcionado varrendo as defesas da Terra uma última vez. Sofia prendeu a respiração quando o cometa atingiu a sua aproximação máxima, a 179 milhões de quilômetros de distância, seguro pela matemática orbital, mas perigosamente íntimo para as energias que se acumulavam no seu interior. A verdade não dita irrompeu nos dados. Não era um cometa moribundo, mas uma arma a despertar, a sua herança, Oumuamua, o prelúdio do apocalipse. A cruzada de Loeb pela desclassificação havia rompido o véu. Sua petição, agora um movimento com milhões de apoiadores, forçou divulgações parciais. Espectros alma sanitizados mostrando coerência de jato, mas núcleos editados sugerindo densidades em nível de fusão. Em uma transmissão ao vivo de um esconderijo secreto em Boston, Loeb declarou vitória e desgraça. Os jatos são os batedores. O núcleo é o ataque. Oumuamua mapeou o campo. Agora, 3 olhos cortantes o ativam. Protestos globais se alastraram. A Times Square ficou lotada com faixas "Desclassifique os jatos". As avenidas de Paris se animaram com gritos contra as mentiras da grande astronomia. A fachada de emissões de gás do governo dos Etheridge desmoronou sob vazamentos. Registros da NORAD revelando falhas induzidas por jatos em matrizes de satélites. Pulsos sincronizados com frequências militares. Os conspiradores decifraram o final, a irradiação do núcleo criando uma frente de onda de plasma, velada como uma erupção solar para cobrir a Terra com o caos EMP. A janela de dezembro era o interruptor de emergência, descarga no eco do periélio, fritando redes em todo o mundo. A rede de Sofia cresceu. Indian Ghost alimentou decodificações em tempo real. Jatos bifurcando-se em subfeixes, visando usinas nucleares e centros de dados, sua modulação ecoando os vetores de impulso anômalos de Oumuamua. "É uma pinça", mensageou o hacker. O primeiro visitante semeou os relés. "Este arma-os". A grande astronomia vacilou. Diretores da ESO interrogados em audiências europeias, chefe da NASA a evitar o congresso sobre coerência anômala. O não dito aprofundou-se. Agências cúmplices desde o início, classificando o ALMA para ganhar tempo para contramedidas em locais secretos, espelhos orbitais para desviar o pulso, lasers ocultos a preparar-se para a retaliação DEL. Mas o núcleo adaptou-se, os jatos reorientaram-se no meio da passagem, os focos aguçaram-se nas colmeias urbanas. Sofia transmitiu seu testemunho. As varreduras de novembro mostraram o objetivo, não natural, não inofensivo. Loeb está certo, desclassificar ou queimar. A passagem atingiu o pico ao amanhecer UTC. 3 olhos a rasgar o Atlas brilhando com magnitude 10. A sua cauda um chicote de plasma a açoitar o vazio. Telescópios amadores em todo o mundo capturaram o cataclismo, o núcleo de irradiação a fraturar-se, jatos a convergir numa descarga corona, desencadeando uma explosão radial que se propagou pela heliosfera. A magnetosfera da Terra estremeceu, auroras a brilhar de forma anormal a sul do Equador, satélites a cair em correntes induzidas. Versão oficial: explosão cometária sem ameaça. Mas os vazamentos pintaram o horror. O pulso atingiu as constelações de GPS, causando apagão na aviação sobre o Atlântico e oscilações de energia no meio oeste. Conspiradores ligaram isso a Oumuamua.
O silêncio do primeiro era uma carga adormecida. O Three Eyes/Atlas foi o gatilho, os relés ativando-se no cinturão para um enxame subsequente. Os ecrãs de Sofia falharam, o eco da explosão bloqueando as transmissões, mas as decodificações mantiveram-se. Coordenadas retransmitidas para o espaço profundo, marcando Sol para a colheita. Os governos mobilizaram-se nas sombras. Num bunker semelhante ao do Vaticano sob o Pentágono, o general Reed coordenou a resposta, com ecrãs a mapear a queda dos jatos. O núcleo atingiu rendimento parcial, gritou ele aos assessores. Oumuamua preparou a rede. Este foi o teste de fogo. A transmissão de Loeb cortou o ruído, o seu rosto abatido. Desclassificação agora. Os jatos foram escaneados. O núcleo atingiu. A grande astronomia escondeu isso para obter financiamento. Agora pagamos. Os protestos se transformaram em motins. Pontes de Londres bloqueadas. Metrôs de Tóquio paralisados pelo medo. A verdade não dita inundou a rede. Armas das estrelas. As visões de novembro da alma. O aviso ignorado. Sofia fugiu do seu posto enquanto os drones zumbiam acima. Os Pampas, um labirinto de evasão. As últimas palavras de Mateu ecoaram. O final está aqui. O núcleo a cantar a morte. À medida que a explosão se desvanecia, as anomalias permaneciam. Os satélites reportaram sinais fantasmas, ecos de jatos a pingar o antigo caminho de Oumuamua, uma cadeia de sondas. A grande astronomia se fragmentou. Denunciantes revelaram informações internas do ALMA, confirmando o foco dos jatos nos silos. O movimento de Loeb derrubou véus, projetos de lei de desclassificação total no Congresso, arquivos da ESA abertos. Mas o cataclismo do núcleo gerou mais. Fragmentos se espalhando, cada um mini emissor de jato, semeando o sistema externo. Conspiradores profetizaram. O ataque de dezembro é o início. Um enxame se aproxima. Sofia reagrupou-se no Brasil, o seu manifesto viral. Jatos apontados, núcleo disparado. O fantasma de Oumuamua vive no pulso. As consequências foram em cascata. Apagões globais custaram trilhões, atribuídos à atividade solar, mas as decodificações revelaram a intenção. Jatos mapeando vulnerabilidades, núcleo testando resiliência. Os governos formaram o Acordo de Anomalia, orçamentos secretos explodindo para fortalezas espaciais. A grande astronomia reformou-se sob escrutínio, as mentiras da era Pfausner, expostas como desinformação Dell. Loeb, profeta aclamado, advertiu. A ligação perdura, a semente de Oumuamua. 3 olhos a cortar o florescimento do Atlas. Sofia observava escondida, o céu mudado para sempre. O não dito evoluiu. Não invasão, mas iniciação. O legado dos jatos, olhos por toda a parte, o eco do núcleo, um zumbido perpétuo. No silêncio que se seguiu, novos sinais apareceram. 4 candidatos de 4 olhos, jatos fracos mas focados. O arco da conspiração, a verdade da alma desencadeou a tempestade. O final de dezembro foi a faísca. A humanidade, sondada e instigada, armou-se para as estrelas. A transmissão final de Sofia. Vimos o objetivo, agora revidamos. O vazio respondeu em sussurros de plasma. A guerra começou.